Um sorriso casual, de repente libera várias explosões de poder espiritual, demonstrando uma aura aterrorizante. O que é Mahayana? Mahayana é ser incomparável, derrotando inimigos com um estalo de dedos. Hanju levanta sua mão direita e aponta seu dedo médio em direção ao horizonte. Mahayana é ser invencível, com a espada misteriosa da Terra Celestial quebrando a fronteira amarela. Um golpe rasga o espaço, chocando profundamente todos presentes. Jinei-Ha sente uma energia de espada surgir do nada atrás de Ji Xianxin, perfurando o espaço diretamente em direção a ele. Sem tempo para pensar, Jinei-Ha instintivamente tenta desviar, mas é tarde demais para bloquear. Olhos arregalados, Jinei-Ha é dominado pela luz da espada ardente. Naquele momento, sua mente fica em branco, até que ele seja engolfado pela energia da espada, completamente obliterado. Ji Xianxin, acabando de se levantar para continuar lutando, vê o Imperador Demônio se dissipar em pó, levado pelo vento, seu cérebro congela. E virando-se para a fenda espacial atrás dele, ele se pergunta: poderia realmente ser um imortal que interveio? É impossível para um mortal possuir tal poder. É aterrorizante, mas por que a energia da espada dessa fenda parece tão familiar? Poderia ser que, além de Hanju, há alguém no mundo mais forte do que ele? Todos os cultivadores de demônios e cultivadores do caminho justo no chão ainda não reagiram, apenas testemunhando uma energia de espada se materializar do nada, rasgando os céus e perfurando diretamente o Imperador Demônio, sem uma explosão ensurdecedora ou uma explosão que abala o mundo. Quando a deslumbrante energia da espada se dissipa, o Imperador Demônio se foi. Os olhos do ancestral demônio do sangue e do Ahat demônio ganancioso se arregalam de choque. Ambos atordoados, a força de Jinei não estava muito longe da deles, e eles nem sequer puderam ver como Jinei foi morto, indicando que o atacante estava muito além deles. Eles não ousam mais ficar e fogem imediatamente. Antes de fugir, eles gritam ameaças, alegando que ao convidar um imortal para intervir, o palácio do demônio nos reinos superiores nunca perdoará a mansão celestial dos imortais. Ji Xianxin se sente impotente. Na mansão celestial dos imortais, realmente não há um deus imortal de verdade. Ji Xianxin não consegue pensar em ninguém além de Hanju da seita sagrada pura de Jade, que poderia matar um reino Mahayana, sendo com um único golpe de espada, a menos que realmente haja um imortal que tenha descido ao reino mortal. Ji Xianxin olha para o chão, onde todos os presentes ainda estão atordoados em silêncio. Leva um tempo antes que as pessoas percebam que o Imperador Demônio está morto. Os cultivadores de demônios são lançados no caos, com seu líder morto, e os dois senhores fugiram, deixando-os sem líder. Enquanto isso, os cultivadores do caminho justo, após seu resgate, comemoram tão alto que sua alegria ecoa pelos céus, enquanto a luz do caminho justo finalmente brilha sobre a terra novamente. A fada Sichuan não havia previsto que Hanju poderia ser tão poderoso. Todos percebem o gesto do boneco celestial, ainda apontando na direção onde o Imperador Demônio desapareceu. Quem mais poderia possuir tal força? Os cultivadores do caminho justo, agora libertos de suas restrições, imediatamente começam a contra-atacar, transformando o local da chamada cerimônia de boas-vindas ao demônio em um inferno para os cultivadores de demônios. Suki e o cão celestial caótico permanecem congelados no lugar, maravilhados com a energia da espada que acabara de passar por cima deles como um sinal divino. Suki exclama animado: deve ser o mestre. O cão celestial caótico fica atônito, perguntando em branco: o mestre matou o Imperador Demônio. Deve ser ele, sempre me protegendo das sombras. Ou eu já teria ido embora há muito tempo. Ouvindo isso, o cão celestial caótico se sente desanimado. Por que o mestre não me protege? Sugere que eles façam uma rápida fuga, não querendo se tornar a montaria de Ji Xianxin. Neste momento, Ji Xianxin está causando estragos por toda parte, desabafando suas frustrações nos cultivadores de demônios. Após ser ofuscado, no Monte Imoral Ascético, Hanju retrai seu poder. A árvore Fusan balança ao vento. Uma espada de iluminação olha admirativamente para a silhueta de Hanju. Sun Chang'an, Yang Tiandong e outros estão cheios de admiração. Morong-Ki fecha os punhos animadamente e pergunta: mestre, que habilidade divina é essa? Hanju olha para ele e diz: espada misteriosa da Terra Celestial quebrando a fronteira amarela. Você quer aprender? Posso te ensinar? Você não gostava de técnicas de espada? Yang Tiandong rapidamente intervém. Sim, você não gosta de técnicas de espada, mestre. É melhor me ensinar. Eu adoro. Quem disse isso? Posso tentar adaptá-lo em uma técnica de lança. Certamente seria super majestoso para comemorar essa vitória para o caminho justo. Hanju traz o livro do infortúnio. O nome de Kinai é riscado por ele. Agora, apenas Fênix Vermelha e Taoísta da Extinção permanecem. Desta vez, ele decide amaldiçoar cada um deles por meio mês.
dobrando sua alegria. Logo, a notícia da derrota instantânea do Imperador Demônio se espalha pelo mundo e lendas de um imortal salvando o reino mortal circulam. Várias versões da história se tornam tópicos populares em tavernas, com especulações sobre a identidade do imortal e a qual seita eles pertencem se tornando o maior tópico em toda a Terra. Os ouvidos do Senhor Demônio quase desenvolvem calos de tanto ouvir. Ainda assim, ela não encontrou pistas. Quando recebe uma transmissão do ancestral demônio do sangue, ele chegou. Retorne imediatamente. Pouco depois, o Senhor Demônio chega a um espaço mal iluminado, passando por uma névoa para ver o ancestral demônio do sangue e o Ara demônio ganancioso, ajoelhados diante de uma figura sombria. O Senhor Demônio cumprimenta respeitosamente com honrado, e a sombra revela uma forma aterrorizante, perguntando friamente: Kinaya está morto, e você não sabe quem o matou. O Senhor Demônio respira fundo e se ajoelha, de acordo com o ancestral demônio do sangue e o Ara demônio ganancioso. O agressor não se mostrou, suspeito que tenha sido um imortal. Não é a primeira vez que um imortal desceu ao reino mortal sem aviso. Subsequentemente, a cena cai em silêncio. A voz gelada não é mais ouvida. O ancestral demônio do sangue e o Ara demônio ganancioso estão tão assustados que param de respirar. Depois de um tempo, o Senhor Demônio continua a perguntar: devemos continuar o plano para a raça demoníaca entrar no reino moral. Kinai já havia iniciado a cerimônia de sacrifício, trazendo a fortuna da raça demoníaca mais perto do reino moral. Este assunto provavelmente alarmou os reinos imortais. Se prosseguirmos, temo, antes que ela possa terminar. A sombra resmunga friamente. Continue. Deixe o mestre demônio lidar com o que vem a seguir. O verdadeiro demônio já está no reino mortal, e eu instruí o mestre demônio a procurar este verdadeiro demônio. Quanto a você, ascenda o mais rápido possível. Com isso, a sombra se dissipa diante dos três. O Senhor Demônio responde com um entendido, mas com um olhar relutante, seu coração cheio de sentimentos não resolvidos. Neste momento, tudo o que ela consegue pensar é nele. Homem, estamos destinados a ser separados pelos reinos dos imortais e dos mortais. Num piscar de olhos, já se passaram 10 anos desde a derrota do Imperador Demônio Jinaihe. Hanju alcançou o segundo nível do reino Mahayana e levou a técnica das 6 vias da reencarnação ao 9º nível de grande conclusão. Desta vez, ele não adquiriu uma nova habilidade divina, mas sua velocidade de cultivo teve um grande avanço. Agora, ele podia absorver a essência do Sol e da Lua acima e atrair a energia espiritual do submundo abaixo. Anteriormente, quando Hanju atingiu o 8º nível da técnica das 6 vias da reencarnação, aprendeu a habilidade divina Portão da Reencarnação. Com este portão, podia entrar no submundo e absorver almas nas 6 vias da reencarnação. Antes, por falta de cultivo suficiente, não ousava se aventurar. Mas agora que a técnica das 6 vias da reencarnação alcançara a grande conclusão, decidiu explorar o submundo. No início, foi envolvido por uma névoa escura, incapaz de enxergar nada. Gradualmente, encontrou-se num mar de flores peculiar, o lendário Mar de Flores do Submundo. Na margem do Mar de Flores, havia inúmeras pontes flutuantes, e a água negra que corria sob seus pés o deixava nervoso. Estendeu seu sentido espiritual, não detectando nada ao redor, exceto a água sob seus pés. Essa água era estranha, fazendo seu sentido espiritual se dissipar ao toque. Seria essa a lendária água estígia que dissolve o sentido espiritual? Incapaz de perceber a extensão espacial com seu sentido espiritual e com as pontes flutuantes complexas e imprevisíveis, Hanju se perdeu por um momento. Justo então, várias almas voaram ao seu redor, e uma luz apareceu no final de uma das pontes flutuantes. Hanju decidiu seguir essas almas para ver para onde estavam indo. Depois de caminhar um pouco, avistou uma ponte envolta em espessa neblina. Havia uma barraca na ponte, onde alguém distribuía tigelas de sopa para as almas. As almas se alinhavam ordenadamente, pegavam as tigelas, bebiam tudo de uma vez e depois desapareciam na névoa acima da ponte. Isso assustou Hanju, que imediatamente olhou para o letreiro no início da ponte. Ponte da desesperança, sopa do esquecimento. Não quero ser reencarnado ainda. Melhor apressar o meu caminho. Assim que Hanju se virou para sair, foi congelado no lugar por uma pressão aterrorizante. Pensando em voltar antes da reencarnação vida e morte, uma voz antiga soou atrás de Hanju. Mengpa pode ser uma grande potência do submundo. Certamente não deve ser subestimado. Enfrentando a pressão, Hanju se virou para olhar, apenas para ver uma figura aterrorizante se aproximando. Hanju imediatamente iniciou uma autoexplosão do reino Mahayana para impedir que os poderes do submundo seguissem o portão da reencarnação para o mundo humano. A onda de choque da explosão iluminou toda a ponte da desesperança, afastou as flores do submundo e derrubou as pontes flutuantes. Inesperadamente, Mengpa apontou um dedo, e a onda de choque parou abruptamente. Com outra quebra de palavra, a onda de choque da autoexplosão
explosão dissipou-se repentinamente. Mengpa riu. Não é de admirar que tenha escolhido se autodestruir de forma tão decisiva, usando a grande técnica do retorno. Que pena, que pena! Essa técnica divina perdida, que havia desaparecido por 1 milhão de anos, era a única existência no sistema de marionetes que poderia contender com o Grande Lu na época. Interessante, qual é a origem desse jovem? Com um estrondo, Hanju abriu os olhos dentro da caverna inata e imediatamente fechou o portão da reencarnação. Seu corpo estava coberto de suor frio. A pressão que acabara de sentir era forte demais. Vale ressaltar que o boneco celestial estava no nível de cultivo do reino Mahayana, mas foi completamente suprimido pela pressão. Este submundo não pode ser acessado levianamente, pensou Hanju com medo. Se o oponente conseguisse localizar meu verdadeiro eu através do boneco celestial, não poderiam me matar através dos reinos? Apesar da caverna estar envolta em gelo, Hanju sentia um calor anormal se elevando. A espada da iluminação entrou freneticamente. Mestre, mestre, é terrível! Os 2 sóis estão prestes a cair, Hanju franziu o senho. Será que as 2 corujas douradas estão determinadas a descer para o reino mortal? Neste momento, alguns lugares no mundo mortal se tornaram terra arrasada, com cultivadores de todas as seitas se unindo com os esforços de combate a incêndios. Até mesmo as ervas espirituais na montanha do imortal Asceta não resistiram às altas temperaturas e começaram a murchar. Sun Chang'an, Yang Tiandong e outros planejavam oferecer o frango gordo como sacrifício ao céu, já que esta calamidade foi realmente causada por ele. Hanju tinha plena consciência de que se as 2 corujas douradas entrassem no reino mortal, ele se transformaria instantaneamente em um inferno. Os problemas pareciam seguir um após o outro, tornando difícil para ele cultivar em paz. Com a barreira do céu como obstrução, elas não poderiam entrar no reino mortal. Entretanto, à medida que as corujas douradas persistiam em seus ataques, começaram a surgir rachaduras na barreira do céu. Não estava claro se essas rachaduras foram causadas pelos impactos das corujas douradas ou se já estavam presentes. Logo em seguida, com um estrondo alto no céu, as 2 corujas douradas quebraram de fato a barreira do céu e adentraram o reino mortal. O frango ficou aterrorizado, tremendo de gordura. As corujas douradas se alimentavam de fênixes e a pressão de sua linhagem sanguínea fez com que as defesas mentais do frango desmoronassem completamente. O reino mortal mergulhou no caos, com muitos planejando se esconder para se protegerem. Nesse momento, Hanju hesitou, ponderando se deveria atacar as 2 corujas douradas e simplesmente eliminá-las. Justo então, o sistema exibiu uma notificação. Um indivíduo de destino inato detectado. Você gostaria de ver sua origem? Hanju imediatamente optou por ver. Coruja dourada divina, 7º nível do reino Mahayana, em estado juvenil. Abandonadas pela raça divina das corujas douradas devido ao fraco talento, essas pequenas corujas douradas vieram para o reino mortal, atraídas pela aura da árvore Fusang, buscando ficarem mais fortes. Devido à interferência da raça demoníaca com os destinos do Dao Celestial, as 2 pequenas corujas douradas encontraram uma oportunidade e tentaram entrar à força no reino mortal. Ao captar a informação de que as corujas douradas foram abandonadas pela sua própria raça divina, Hanju percebeu que matá-las não ofenderia diretamente a raça das corujas douradas. No entanto, ele considerou que isso poderia ainda causar problemas, pois as raças divinas levavam a sério a questão de face. Hanju decidiu então confrontar diretamente os 2 filhotes. Já que estão aqui, talvez eu deva tentar este movimento, pensou. Com isso em mente, Hanju liberou o selo dos 9 demônios dragões, atingindo ambos os filhotes com uma única palma. As 2 jovens corujas douradas emitiram gritos de agonia. O frango, pronto para aceitar seu destino, de repente sentiu uma queda abrupta na temperatura. Ao olhar para cima, viu o verdadeiro fogo dos sóis dissipando rapidamente e a barreira do céu retornando ao seu estado original como se nunca tivesse sido violada. O Dao Celestial respondeu rapidamente e o reino mortal escapou dessa catástrofe. Enquanto Hanju se preparava para partir, uma figura correu em sua direção. O que aconteceu com aqueles 2 filhotes? Ji Xianzhen perguntou curiosamente. Vendo Hanju, não demonstrou surpresa, e Hanju respondeu calmamente. Eu os convenci a sair. Ji Xianzhen examinou Hanju e perguntou com interesse. Então, foi você quem agiu agora? Hanju assentiu. Então, você também foi quem eliminou o Imperador Demônio. Eu pude sentir claramente a energia da espada agora mesmo. Apesar de Ji Xianzhen sentir-se desconfortável por alguém ser mais poderoso que ele, se fosse Hanju, ele podia aceitar. Ele não queria que ninguém além de Hanju fosse mais forte que ele. Hanju imediatamente se aproximou e cobriu a boca de Ji Xianzhen. Este assunto não deve ser divulgado. Se isso se espalhar, minha vida nunca mais voltará à paz. Deixe o título de mais forte sob o céu ser seu. Ji Xianzhen estava confuso. Esta é uma ótima oportunidade para se tornar famoso. Se você não cultiva pela fama, então para quê? Hanju simplesmente respondeu. Busco a imortalidade.
Ouvindo isso, Ji Xianzhen ficou em silêncio. Observando Hanju se virar e partir, ele não o impediu, mas seu olhar em direção às costas de Hanju era complexo. Um nível tão elevado de pensamento é tão alto quanto 3 ou 4 andares, refletiu Hanju. Quando ele retornou à base da árvore Fusang, Murong Qi foi o primeiro a perguntar: Ancestral, como foi? Você eliminou as corujas douradas? A presença de apenas um sol no céu já era suficiente para explicar o resultado. Os outros olhavam para Hanju com admiração. Hanju disse solenemente: o clã das corujas douradas é uma raça divina antiga. Como poderiam ser facilmente mortas? Murong Qi perguntou confuso. Então, para onde elas foram? Hanju riu e sacudiu as mangas, de onde caíram 2 feixes de luz dourada. A supressão da linhagem mais uma vez instilou um medo profundo no frango. São as corujas douradas, aquelas 2 corujas douradas que comem fênixes. Desta vez o frango ficou verdadeiramente aterrorizado e se escondeu atrás da árvore Fusang, sem ousar mostrar o rosto novamente. Hanju disse friamente: frango gordo, é melhor você se acostumar. A partir de agora, esta árvore Fusang será guardada por você e por essas 2 corujas douradas juntas. Todos se reuniram apressadamente para observar as 2 corujas douradas, como se esperava de bestas divinas. Elas realmente parecem únicas. Fênixes com 2 pernas são comuns, mas não é fácil encontrar filhotes com 3 pernas, comentaram os discípulos. Com o verdadeiro fogo dos sóis dissipado, as 2 pequenas se aconchegaram juntas, tremendo e parecendo miseráveis. Os discípulos se perguntavam por que Hanju decidiu manter esses 2 encrenqueiros em vez de eliminá-los para evitar problemas futuros. Hanju explicou a eles: a razão pela qual a árvore Fusang atrai bestas divinas é porque o frango sozinho não é suficiente para protegê-la. Agora, com as 2 corujas douradas aqui, a árvore Fusang finalmente estará segura. No futuro, se algum de vocês quiser usá-las como montarias ou algo do tipo, certamente será a estrela mais brilhante da rua. Depois de dizer isso, Hanju começou a intimidar as pequenas corujas douradas com uma expressão séria. Estou lhes dando uma chance. Se me reconhecerem como seu mestre, não apenas deixarei vocês viverem, mas também poderão ficar mais fortes. Sendo jovens, as 2 pequenas foram facilmente intimidadas pelo grupo e rapidamente se ajoelharam para se submeter. Sun Qian expressou sua preocupação. Se outras seitas descobrirem sobre as corujas douradas estarem conosco, elas poderiam vir até a seita sagrada pura de Jade buscando compensação? Hanju instruiu a todos a manterem o assunto das corujas douradas em segredo, e então imprimiu o selo supremo das 6 vias nas pequenas corujas douradas. Seus pecados são graves, e vocês se tornaram inimigos mortais com os seres do mundo mortal. A partir de agora, sem minha permissão, vocês não estão autorizados a deixar a montanha do imortal Asceta. Estou marcando vocês como um de nós, e enquanto estiverem aqui, devem respeitar seus professores e não prejudicar seus companheiros discípulos. Ao ouvir o aviso de Hanju, o frango sentiu sua espinha se enrijecer. Mestre, a fada Xixuan disse que essas 2 são bestas divinas, mas não parecem tão fortes. Hanju deu ao frango um olhar frio. Seu cultivo é realmente mediano, apenas no reino Mahayana. O frango estava aterrorizado. Reino Mahayana? Hanju ordenou que as 2 corujas douradas guardassem a árvore Fusang com o frango, dizendo-lhes para perguntar ao frango gordo se tivessem alguma dúvida. Não julguem pela aparência. Na verdade, é uma fênix, do tipo suculento que vocês, corujas douradas, adoram comer. O frango ficou aterrorizado novamente, agora tendo que viver e comer com seu inimigo natural. Mestre, você realmente não ama mais galinho? Sun Qian então começou a introduzir o layout da árvore Fusang para os pequenos corvos dourados. Yang Tiandong disse a galinho: os corvos dourados são da linhagem mais alta entre o nosso clã demoníaco. Você deveria se dar bem com aquela pequena corvo dourado fêmea. Se você puder se casar com o clã dos corvos dourados no futuro, você realmente estará se transformando em uma fênix. Os pequenos corvos dourados lançaram olhares amigáveis para ele instantaneamente, sentindo a supressão de suas linhagens. Galinho, sem precisar que as divindades mexessem um dedo, instintivamente começou a cavar sua própria cova. Logo, havia um novo túmulo na montanha do imortal ascético. Um ano depois, um visitante chegou à montanha do imortal ascético. Era Xian Qinjun que estava planejando ascender. Com seu amplo conhecimento, Xian Qinjun reconheceu os pequenos corvos dourados de relance. Ela exclamou: vivendo na árvore divina Fusang estão os divinos corvos dourados. O lugar do meu pequeno namorado é realmente extraordinário. Ouvindo alguém elogiando os pequenos corvos dourados, Galinho saiu furioso de seu túmulo. Quem fica falando sobre corvos dourados, corvos dourados. Espere até que a linhagem do Sr. Frango desperte, e eu lhe darei uma surpresa. Xian Qinjun sorriu levemente. Não esperava que você, pequena fênix, tivesse tanto espírito. Galinho reconheceu
reconheceu Xian Qingjun de relance, sabendo naturalmente quem era a verdadeira senhora desta montanha. Xian Qingjun tirou uma pílula demoníaca. Estou prestes a acender. A pílula interna deste demônio do reino Mahayana é para você. Você também precisa se esforçar, pequena fênix. Galinho entendeu instantaneamente os sentimentos de Hanju. Que homem poderia recusar uma dama rica e generosa, dando casualmente uma pílula demoníaca do reino Mahayana, tanto salgada quanto doce? Que homem não gostaria disso? Naquele momento, Hanju também saiu. Que vinho trouxe você aqui? Frango gordo. Você não vai agradecer logo? Hanju saiu com um sorriso, seguido por uma espada de iluminação perplexa. Galinho estava prestes a agradecer a senhora Xian Qingjun, mas com um pensamento astuto e doce, disse: Obrigado, esposa do mestre. Ouvindo isso, Xian Qingjun explodiu em risos, mas então a espada de iluminação exclamou: Outra senhora mestre? O rosto de Xian Qingjun escureceu instantaneamente. Me diga, o que você quer dizer com outra? Hanju sentiu uma tensão repentina. Ela é apenas uma criança. Não dê ouvidos às besteiras dela. Xian Qingjun olhou para Hanju com um rosto sorridente. Você até mesmo subjugou corvos dourados. Você deve estar no Mahayana agora, certo? Hanju assentiu, sentindo que suas palavras tinham significados mais profundos. Não é à toa que você pode manter belezas em casas douradas, com vários itens divinos ao seu lado. Sua velocidade de cultivo é realmente rápida. Ouvindo isso, Hanju de repente sentiu que tinha perdido algo. Essa mulher poderia estar de olho na minha árvore Fusang? Naquele momento, como se estivesse respondendo os pensamentos de Hanju, o sistema imediatamente exibiu uma notificação. Você pode escolher uma localização e o sistema ajudará a criar uma barreira. Hanju havia esquecido que seu sistema tinha esse recurso e imediatamente pediu ao sistema para ativar a barreira. Devido ao seu rápido aumento de cultivo, a barreira passou por 2 evoluções e agora podia cobrir perfeitamente toda a montanha do imortal ascético. Xian Qingjun assentiu. Você não é tão tolo quanto eu pensava. O efeito desta barreira é realmente bom. Você precisará ter cuidado no futuro para não se expor facilmente. Alguns seres poderosos já começaram a perceber aqui. É difícil dizer quem são no momento. Depois de dizer isso, Xian Qingjun caminhou em direção à caverna de Hanju, indicando para Hanju entrar, pois tinha algo a dizer. Hanju instruiu Kik, uma espada de iluminação, a guardar a entrada e não deixar ninguém perturbá-los. A espada de Hanju estava confusa, enquanto Kik, com um sorriso, disse para ela cuidar de seus próprios assuntos. O que mais o mestre e a esposa do mestre poderiam estar fazendo na caverna? Uma vez dentro da caverna, Xian Qingjun olhou ao redor para os tesouros enchendo a moradia de Hanju e ficou bastante comovida. Uma vez pensei que Di Xianqian fosse o maior prodígio sob os céus, mas acaba sendo você. Eu realmente julguei mal naquela época, mas isso também mostra minha boa sorte por ter te conhecido quando você ainda não era forte. Agora que você está em tal nível, meu pequeno parceiro de cultivo, você pensaria em me abandonar? Hanju sorriu. Claro que não. Afinal, você me ajudou muito. Se você precisar de mim no futuro, eu definitivamente ajudarei com todo o meu poder. Embora fossem parceiros de cultivo, eram muito educados um com o outro. Xian Qingjun virou as costas e levantou sua mão direita. Não vou enrolar você. Tenho uma oportunidade para você. Você a quer? Hanju ficou surpreso. Eu já estou no Mahayana. Oportunidades mundanas não têm utilidade para mim. Poderia ser que você está falando sobre... Enquanto conversavam, Xian Qingjun passou por uma transformação impressionante. Sim, exatamente o que você estava pensando. Eu posso te levar para ascender. À medida que a aparência comum de Xian Qingjun desaparecia, sendo substituída por um semblante sedutoramente belo com olhos cativantes e traços delicados, Hanju ficou momentaneamente hipnotizado. De fato, seria impossível para o grande senhor demônio parecer tão comum. O que você acha? Você gostaria de ascender comigo assim? Hanju balançou a cabeça. Eu não quero ascender ainda. O senhor demônio ficou perplexo. Por que você não quer ascender? Você deveria saber que nossas chances de sobrevivência aumentariam muito se estivéssemos juntos. Hanju disse impotente. Eu tenho pessoas nos planos Mahayana, não benfeitores, mas inimigos. Se eu ascender com você, posso te implicar. É melhor para mim ficar no reino moral e cultivar. Xian Qingjun pensou que Hanju estava com medo do dono do grande sábio da Piton Verde. No entanto, Hanju lhe contou sobre o pássaro vermelho, outra besta divina esperando para espancá-lo. Xian Qingjun franzia a testa ao ouvir isso. Dando a Hanju um olhar profundo, ela de repente sentiu que o homem diante dela estava envolto em mistério, como se fosse o quebra-cabeça mais enigmático do mundo. Se for esse o caso,
Deixe-me te ajudar mais uma vez antes de ascender. Você gostaria de cultivar comigo por meio ano? Xian Qingjun se aproximou de Hanju, perguntando com um sorriso. Hanju instintivamente queria recusar, mas então ele pensou sobre o fato de que Xian realmente investiu muito, tendo-lhe fornecido tantos recursos antes, e além disso, sua aparência não era ruim. Hanju concordou. Tudo bem, vá com calma. Ao ouvir que o mestre e a esposa do mestre iriam se envolver em meio ano de interação, Galinho imediatamente afastou a espada da iluminação. A esposa do mestre vai comer o mestre. Crianças pequenas não deveriam assistir. Apressem-se e saiam. Galinho então imaginou a continuação da história para Hanju. Em sua visão, após uma interação profunda, o mestre e a esposa do mestre teriam produzido um filho do amor. Depois de 6 meses de gravidez, nasceria uma bela filha chamada Hanlin. A jovem senhorita, sendo mimada desde tenra idade e possuindo várias habilidades únicas de asceta da Montanha Imortal, desceria a montanha sozinha para pacificar os demônios do mundo. A cada ano novo, a família desfrutaria de um tempo harmonioso fazendo bolinhos juntos. Perdido em sua própria história, Galinho foi trazido de volta à realidade por Yang Tiandong, lembrando-o que o mestre ainda não havia acertado as contas com ele pelo desastre do Corvo Dourado. Sentindo-se orgulhoso, Galinho já havia pedido a Sun Chang'an para preparar um banquete de churrasco para Hanju, acreditando que certamente reviveria seus ânimos. Foi então que a espada da iluminação notou a esposa do mestre e o mestre emergindo. Galinho pensou que Hanju estaria exausto, mas em vez disso, Hanju e Xian Qingjun pareciam mais vibrantes. Seu cultivo parecia ter aumentado significativamente. As crenças de Galinho desabaram instantaneamente. E o jovem mestre prometido? Onde está Hanling? Hanju o pegou pelas penas ao redor de seu pescoço. Continue falando, garoto. Vamos ver o que mais você inventou para mim. Vocês estavam apenas discutindo o tal por meio ano, e você criou uma história tão louca. Xian Qingjun sorriu gentilmente. Não seja tão duro com a pequena fênix. Tente se dar bem com seus discípulos. Depois de dizer isso, Xian Qingjun se transformou em uma nuvem de energia demoníaca e ascendeu, dizendo a Hanju que se encontrariam novamente nos céus. Hanju sentiu um aperto de arrependimento ao vê-la partir. Depois de ficar cauteloso com essa mulher por centenas de anos, deve ser obra do Tao do céu. Meu coração taoísta não pode ser influenciado por uma mulher. Desejo a você uma jornada tão esplêndida quanto a tapeçaria do destino. Han Chang'an, que havia estado diligentemente grelhando, entregou um chicote de carneiro e uma combinação de testículos de carneiro a Hanju. Ancestral, você precisa se recompor. Por que tão breve desta vez? Está se sentindo sobrecarregado? Num piscar de olhos, mais 7 anos se passaram, e o sábio dos 9 caldeirões finalmente levou o esquadrão sagrado de domadores de demônios puros de Jade de volta para casa. Eles foram atrasados por muitos anos depois de entrarem acidentalmente em um reino secreto antigo no caminho. Hanju checou suas mensagens e franziu o senho ao ver que Wang Liang estava tendo mais sorte, continuando sua sequência de boa sorte. Se continuar assim, ele pode até se tornar imortal. Nesse momento, uma voz familiar apareceu atrás de Hanju. Marido, senti tanto a sua falta, disse. Hanju franziu o senho. Han, ancião, foi você quem matou o imperador demônio? Perguntou o sábio dos 9 caldeirões, mal contendo sua emoção. Hanju pediu para ele não espalhar a palavra, para evitar problemas desnecessários. A seita sagrada de Jade Puro ainda não era invencível. Xin Hongxian olhou para ele com admiração. Como esperado do meu marido, agora você é indubitavelmente o melhor cultivador do mundo, disse. Hanju rapidamente se desculpou. Você me elogia demais. Ainda há muitos seres poderosos escondidos neste mundo. Não devemos subestimar as pessoas. Não importa. Meu marido é o mais forte, disse a fada Xixuan, lembrando do passado. Ela nunca imaginou que esse discípulo, que uma vez lhe causou muita dor de cabeça, se tornaria o principal cultivador do mundo em apenas algumas centenas de anos. A fada Xixuan disse que recentemente um verdadeiro demônio apareceu no mundo e seu nome deveria ser muito familiar para você. Hanju respondeu indiferentemente. É Mufuchu? Você acha que deveríamos emitir uma ordem de morte? Se ele realmente manchar o nome da seita sagrada de Jade Puro, as pessoas podem começar a pensar que a seita é uma seita demoníaca, disse Hanju. Ainda não, mas há rumores de que ele é um verdadeiro demônio. Então vamos deixar isso para lá por enquanto. Todos ficaram surpresos ao ver os 2 pequenos corvos dourados, não esperando que os sóis capazes de destruir o mundo fossem na verdade esses 2 pequenos. Quem poderia imaginar que o mistério do desaparecimento dos corvos dourados seria graças a você, disse o sábio dos 9 caldeirões. Depois de algumas amenidades, Hanju sussurrou para os pequenos corvos dourados. Como vocês estão se acomodando? Se precisarem de algo, é só me avisar. Hanju acabara de receber uma notificação do sistema. Ji Hongye, da raça divina dos corvos dourados, desenvolveu uma boa impressão dele. Hanju secretamente se sentiu aliviado, alegre por não
ter matado os 2 pequenos corvos dourados, ou então estaria condenado. Esta foi a primeira vez que o sistema encontrou uma existência assustadora, cujo nível de cultivo não podia identificar. Se houver uma maneira de ajudar os pequenos corvos dourados a melhorar seu cultivo, ascender para os reinos superiores no futuro pode significar ter um apoiador poderoso. Hanju não queria que 9 caldeirões mantivesse as restrições aqui e sugeriu algo interessante. Agora que o mundo está em paz, por que nossos discípulos não deveriam sair e ganhar experiência? 9 caldeirões concordou, dizendo que também pensava assim. Ele começaria a remover as restrições da seita para que os discípulos pudessem buscar sua fortuna. Enquanto Hanju planejava continuar sua cultivação, ele queria que a fada Sichuan trouxesse Changyur para cultivar com ele por um tempo. A essência da minha ascensão ao Mahayana ainda está presente, o que poderia ajudá-lo a progredir. Este convite foi uma surpresa, mas Fairy Sichuan concordou. Xing Hongxian ficou surpresa por não ter sido convidada primeiro e recusou o convite de Hanju, sentindo-se inadequada. Ao ouvir as palavras honestas de Xing Hongxian, Hanju e Fairy Sichuan ficaram em silêncio. Xing Hongxian decidiu sair e tentar sua sorte para não ficar para trás no cultivo. Chong Yuer também expressou seu desejo de partir, sentindo-se impotente em acompanhar o irmão Júnior. As duas decidiram partir juntas. Hanju aceitou suas decisões, mas antes que partissem, ele atualizou seus bonecos celestiais e pediu-lhes para passarem um tempo com ele. Enquanto isso, Suki, seu discípulo direto, finalmente retornou após muitos anos de infortúnio na seita sagrada de Jaripuro. Hanju ficou surpreso e feliz com o retorno de Suki, que havia atingido o 7º nível do reino da transformação do espírito. O sistema não havia dado nenhum aviso sobre seu retorno, o que indicava que fazia muito tempo desde que se viram pela última vez. Parecia que nem mesmo a seita dos domadores de monstros demoníacos poderia segurar Suki. Nada me intimida tanto. Parece irreal encontrar desculpas para enviá-lo novamente. Suki, finalmente pronto para encontrar o mestre que tanto ansiava, estava prestes a voltar para a montanha do imortal ascético, o lar que deu um novo propósito à sua vida. Ninguém a conhece melhor do que eu. Dog perguntou a Suki: você disse que está praticando a cultivação ascética na montanha com seu mestre desde jovem e nunca saiu. Você tem certeza de que está familiarizado com a seita sagrada de Jadipuro? Suki respondeu: isso não importa. Vamos para a cidade interior fazer um tour antes de visitar o mestre, experimentar os prazeres mundanos e comer um delicioso frango que nunca provei antes. Sem que percebessem, Hanju já estava próximo. Ao ver Hanju, Suki exclamou: mestre, completei a missão que me deu. Obrigado por sua proteção secreta ao longo destes anos. Hanju pensou desconfortável. Que proteção secreta? Isso é má sorte sua. Não vou levar a culpa por isso. Hanju disse: você ousa causar problemas após a queda da dinastia dos demônios? Você é bastante audacioso. Não é tão fácil entrar em meu território. Suki estava confuso. Mestre, do que você está falando? Eu não causei nenhum problema. Hanju zombou, e um selo de subjugação de demônios atingiu Suki, deixando-o inconsciente. Dog ficou chocado e imediatamente pegou Suki, dizendo a Hanju: mestre, você perdeu o juízo? Ele é seu discípulo. Hanju pediu a Dog que se afastasse de Suki, então disse: você notou o potencial dentro de Suki e estava tentando levá-lo pelo caminho de um cultivador demoníaco, pensando que eu não descobriria? Assim que terminou de falar, uma aura demoníaca poderosa surgiu do corpo de Suki. Dog ficou chocado e disse: isso é energia demoníaca? Como está dentro de Suki? Eu nunca vi isso antes. Um mestre demoníaco flutuou para fora do corpo de Suki, rindo sinistramente. Hanju perguntou: colega taoísta, por que você está se escondendo dentro do corpo do meu discípulo? O mestre demoníaco disse: para notar minha presença, você deve estar pelo menos no reino Mahayana. Não é de admirar que esse moleque fale tanto de você. Hanju recebeu uma notificação do sistema. Mestre demoníaco, nível 7 do reino Mahayana. Estado de fragmento de alma. O mais forte cultivador demoníaco no caminho dos demônios por 10.000 anos. Honrado como mestre demoníaco, nutre ódio por você por ser o mestre de Suki. Buscará te matar se tiver a chance. Hanju fez um movimento repentino, usando a absorção de alma dos 6 caminhos para tentar controlar o fragmento de alma do mestre demoníaco. O mestre demoníaco disse com raiva: o que você está tentando fazer? Se ousar atacar meu fragmento de alma, tenha cuidado, ou pagará com a vida do seu discípulo. O corpo deste moleque foi dominado pelo meu fragmento de alma, e se ousar me destruir, sua fundação de sentido espiritual também será destruída. Hanju permaneceu calmo e disse: matar aqueles do caminho dos demônios é o dever de nós no caminho da retidão. Não temos ressentimentos ou queixas. Se você soltar meu discípulo, permitirei que este fragmento de alma parta. Que tal? O mestre demoníaco
demoníaco disse com desdém. Naturalmente. Depois de falar, ele saiu do corpo de Suki. Suki acordou e ressentiu-se do mestre demoníaco, perguntando quando isso aconteceu e se ele estava sendo espionado. Hanju, satisfeito com o desfecho, disse ao mestre demoníaco: "Você pode partir." O mestre demoníaco partiu relutantemente, aumentando seu ódio por Hanju para 5 estrelas. Suki, preocupado, disse: "Mestre, ele queria me tomar como discípulo, mas eu recusei. Tenha cuidado, caso ele busque vingança contra você." Hanju o tranquilizou: "Não se preocupe, eu só estava jogando o jogo longo, o provocando. Quando seu fragmento de alma voltar para seu corpo principal, ele receberá o mesmo tratamento que Jin Aya." Hanju pensou consigo mesmo sobre a utilidade superficial do selo de subjugação de demônios de 9 dragões, mas deixando um truque na manga. Hanju levou Suki e Dog de volta à montanha do imortal ascético, onde muitos discípulos vieram vê-los. Sun Qiangen exclamou: "Então este é o lendário segundo irmão sênior? Bastante bonito." Hanju rapidamente levou Suki para a caverna para cultivar em reclusão. Neste momento, Shik disse a Dog: "Faz anos desde que nos vimos. Como você tem passado fora? Que tal um pequeno spar para ver o quanto você progrediu?" Yang Tiandong não estava apenas no estágio de alma nascida, ele alcançou a transformação espiritual tão rapidamente. O mestre deve ter lhe ensinado muito. Embora seu reino seja inferior ao meu, lutar com ele provavelmente resultaria na minha derrota. Considerando que o mestre superou adversários mais fortes antes, então ele olhou para Sun Chang'an. O cultivo deste careca parece semelhante ao de Yang Tiandong, mas seu poder espiritual parece quase infinito. Parece que ele se especializa em defesa. Eu não consigo vencer uma guerra de atrito contra ele. Então, ele viu a única discípula feminina, Espada da Iluminação. O poder espiritual desta senhora também é interminável, mas sua cultivação está apenas no reino da alma nascente. Eu provavelmente poderia intimidá-la um pouco. No entanto, sabendo que o mestre possui tamanha capacidade de energia espiritual, ela deve ser favorecida por ele. É melhor eu me conter. Finalmente, Dog fixou seus olhos em um pequeno pintinho no quintal, pensando: "Eu sei que é vergonhoso, mas eu preciso de uma vitória agora para provar a dignidade do grande sábio do caos primordial." Isso é sobre dignidade. O Corvo Dourado não podia acreditar que Dog o escolheria, na verdade, porque ele havia ocultado sua aura e parecia não diferente do pintinho na superfície, e é por isso que foi escolhido. "Eu? Você tem certeza?" Dog apontou para o pequeno Corvo Dourado e disse: "Sim, você não esperava, né? Eu, o grande sábio do caos primordial, nem mesmo poupo crianças com pouca energia espiritual. Irritante, não é? Eu sou descarado. Suponho que Yang Tiandong e os outros vão implorar por misericórdia, mas é claro, eu vou dar a eles uma saída, efetivamente afirmando uma posição forte. A partir de agora, terei uma palavra a dizer nesta montanha." Para surpresa de Dog, o pintinho e os outros sorriram e disseram: "Vá em frente, não se contenha. O mestre tem querido ensiná-lo uma lição há um tempo. Você apenas faça o que quiser." Ao ouvir isso, Dog sentiu uma onda de raiva. "Coisinha, não seja tão arrogante. Hoje, vou te ensinar o que significa respeitar seus mais velhos." Ao ver a tentativa condenada de Dog, todos mostraram a característica expressão ascética, montanha imortal. Quando Dog estava prestes a agir, ele sentiu um calor intenso se aproximando, seguido por um flash de luz solar cegante. Antes que Dog pudesse reagir, ele foi atingido por um raio escaldante do pequeno Corvo Dourado. Hanju, observando através de seu sentido espiritual da caverna, assentiu satisfeito. Esse cachorro, estando longe de casa por tanto tempo, realmente merece uma boa lição. Suki, tendo compartilhado dificuldades com Dog por tanto tempo, não conseguiu suportar vê-lo ser derrotado e mencionar o incidente sobre Dog ter sido aprisionado pelo Imperador Demônio. "Mestre, o cão celestial não queria não voltar. Ele foi aprisionado pelo Imperador Demônio. Por favor, perdoe-o." Hanju o tranquilizou. Se ele tivesse voltado com Yang Tiandong antes, nada disso teria acontecido. "Bem, vamos deixar por isso mesmo." Yang Tiandong e os outros estavam com inveja de Suki, recebendo orientação pessoal do mestre. "Irmão Júnior, eu não esperava que você recebesse orientação pessoal do mestre. Parece que o mestre planeja se concentrar em cultivá-lo." Suki respondeu: "Irmão sênior, não se preocupe. Vou cultivar diligentemente e não decepcionarei os esforços sinceros do mestre." Hanju disse a Suki: "A partir de agora você ficará na caverna e cultivará comigo." Suki respondeu emocionado: "Isso é a coisa mais calorosa que já ouvi." Então Espada da Iluminação, que sempre esteve na caverna, foi enviada por Hanju. "Ah, Espada da Iluminação, você deve ficar fora por enquanto." Espada da Iluminação estava confusa. "Ah, mestre, por quê?" Ao ouvir que Suki poderia receber instrução pessoal, Dog sentiu ainda mais tristeza. "Sinto que não consigo mais amar. O mestre nem mesmo me guia pessoalmente." Chique, no entanto, não pensou muito sobre isso. "Cachorrinho bobo, o mestre pratica a cultivação ascética na caverna, de meio ano a várias décadas. Você aguenta isso?"
Dog ficou surpreso. Ah, cultivar por tanto tempo? Eu não aguento isso. Chick tirou algo. Então não está resolvido? Aqui, pegue isso e junte-se a nós para o evento de integração da equipe mais tarde. Dog não entendia as regras do esquadrão de pesca para cultivação ascética até a imortalidade. Evento de integração? Para que serve isso? Yang Tiandong respondeu. Claro, é para pescar. Eu pesquisei meticulosamente 18 técnicas de pesca a noite toda. Hoje não vamos voltar de mãos vazias. Hanju sorriu amargamente. Depois de encontrar Suki, não depende de você voltar de mãos vazias. Neste momento, Hanju recebeu uma notificação do sistema. Hanju leu e sentiu que o mundo da cultivação estava muito mais pacífico do que antes. Xian Qingjun acendeu. Encontrá-la novamente será incerto. No outro extremo do universo, em um deserto desolado varrido pelo vento e pela areia. Além da marca do mestre demônio, Hanju sentiu outra marca. Por que há outro selo final das 6 vias aqui? Acontece que é Hanju e eles. Na frente do mestre demônio estavam 3 pessoas, Mafuchu, Hanju e uma mulher com um longo manto. Verdadeiro demônio, pare de lutar. A missão do clã MO de sua linhagem é ajudar nossa raça demoníaca a derrubar o reino moral. Uma vez que a raça humana seja aniquilada, como contribuintes, vocês todos podem ascender para os reinos mais altos e tornar-se imortais. Mafuchu cerrou os dentes. Eu não tenho interesse em sua ascensão. Não pense que você pode fazer com que nossa família MO se torne os demônios que trazem desastre para a raça humana. O mestre demônio zombou. Oh, você não matou pessoas o suficiente? Mafuchu retrucou. Aquelas mortes não eram minha intenção. Quantas vezes? Eu fui forçado. O mestre demônio zombou ainda mais. Hã? E quanto ao seu irmão, Zofan? Você se lembra de como o matou? A expressão de Mafuchu escureceu instantaneamente. Você, Hanju, também disse destemidamente. Mestre demônio, desista. Embora nossa família MO tenha sangue demoníaco, ainda somos essencialmente humanos. Se realmente ajudássemos a raça demoníaca a substituir a raça humana, então não passaríamos de traidores buscando glória de nossos ancestrais. Vendo os 3 da família MO impassíveis, o mestre demônio ficou um pouco irritado. Menina, você está buscando a morte. Sentindo a abordagem da força opressora da morte, Hanju pensou em Mafuchu novamente, e está apenas no reino da travessia da tribulação, e o boneco que ele enviou. Usá-lo para lutar contra o mestre demônio é sem dúvida como atirar um ovo contra uma rocha. Parece que estamos prestes a seguir caminhos diferentes. Neste momento, a mulher de longo manto, a líder da família MO, Moyalin, interveio. Senhor mestre demônio, nem mesmo o imperador demônio alcançou tal feito, quanto mais apenas nossa família MO sozinha. Moyalin continuou. Posso perguntar? A raça demoníaca enviou algum reforço poderoso? O mestre demônio respondeu arrogantemente. Por que precisaria de reforços? Eu mesmo irei ajudar a família MO incapaz de se conter. Moyalin perguntou. Você está dizendo que é mais forte que o falecido imperador demônio? O mestre demônio disse com desdém. Imperador demônio, como ele pode se comparar a mim? A razão pela qual não agi mais cedo foi apenas para usá-lo para testar a força do caminho justo, permitindo que ele revelasse todas as suas cartas. Quanto a mim, para não ser rejeitado pelo Dao Celestial, deliberadamente suprimi meu nível de cultivo, mas estou realmente próximo do 9º nível do reino Mahayama. Ao ouvir isso, Hanju resmungou friamente. A raça demoníaca realmente abriga más intenções, ousando conspirar contra nossa raça humana apenas com o reino Mahayama, simplesmente buscando a morte. Esta é uma boa oportunidade para ensinar uma lição a Moyalin, para evitar mais problemas depois. Com isso, Hanju levantou a mão direita, seu dedo médio apontando para o horizonte, céu e terra, misterioso limite amarelo quebrando o dedo da espada. Você não é do tipo que não busca vingança da noite para o dia? Se eu quiser, posso fazer o mesmo. Num instante, uma pressão terrível surgiu, assustando o mestre demônio a uma tentativa instintiva de olhar para trás, apenas para sentir uma luz de espada brilhando na parte de trás de sua cabeça. O mestre demônio não teve tempo para reagir, capturando um vislumbre de uma energia de espada indo em sua direção, seguido pelo som de um canto divino vindo de uma fenda no espaço acima de sua cabeça. Com um estrondo, a energia da espada varreu, engolfando a forma do mestre demônio. O mestre demônio foi completamente aniquilado, tanto em corpo quanto em espírito. E todos contemplaram a grandeza daquele ataque. Montanhas foram cortadas ao meio, e o homem de chapéu se perguntou se o mestre demônio não estava na metade do reino Mayahana. O outro disse que, se ele foi eliminado assim com apenas um único golpe, o atacante deve ser um imortal escondido que está no mundo mortal. E ficaram agradecidos por terem sido poupados. O jovem falou ao ancestral no chão que, como ele viu, o mestre demônio foi derrotado. Então pediu ao ancestral para desistir das suas ideias, dizendo que, na sua opinião, eles deviam encontrar
encontrar os membros da família que estão dispersos e voltar para o território da família Mo, onde há vida e esperança. O ancestral disse para si mesmo que, se até mesmo o mestre demônio foi eliminado com apenas um ataque, ele com certeza não seria páreo para o inimigo. Então se levantou e disse que vão fazer como o jovem sugeriu. O jovem perguntou se não vão mais se vingar, dizendo que a sua família Mo encontrou o desastre devido aos planos do clã demoníaco e que, se eles realmente querem vingança, devem esperar até ficarem fortes o suficiente para lutar contra o inimigo. Mas, por agora, devem procurar pelos seus familiares espalhados. A garota pensou que, uma vez que a família Mo estivesse segura, poderia voltar para a seita da Jade Pura, mas não podia fazer isso agora porque os membros da sua família precisam de ajuda. Olhou para trás e falou que vai voltar para lá assim que o destino permitir. Nesse momento, alguém estava cultivando, e Hanju ficou espantado em pensamentos ao saber que foi o clã dos demônios que causou o desastre da família Mo. Ele se perguntou que tipo de poder o clã demoníaco possui, porque apesar de quererem derrubar o mundo mortal, o mundo imortal não interveio. Hanju disse em pensamentos que, se estivesse no comando do mundo imortal, teria mandado alguém para parar o clã demoníaco. Ele se perguntou se alguma coisa aconteceu no mundo imortal e decidiu perguntar ao Zhang Guxin para saber se ele sabia de tudo isso. Zhang Guxin ficou meio sem palavras, até que começou a gritar no ouvido de Hanju, perguntando por que ele ainda não ascendeu, se já está no terceiro nível do reino Mayahana. Como desculpa, Hanju respondeu que tem muitos inimigos no mundo superior, por isso não se atreve a ascender. Zhang Guxin falou que não se admira que Hanju tenha vindo aqui para perguntar algo. Hanju disse que ele acertou e, com uma cara mais séria, perguntou por que os imortais não estão intervindo, já que o mundo mortal está sendo invadido pelo clã demoníaco. Zhang Guxin respondeu que o mundo superior está em turbulência, por isso estão deixando o mundo mortal de lado, mas tranquilizou Hanju, dizendo que em breve o mundo superior vai voltar ao normal. Disse que isso está acontecendo porque o grande santo demoníaco apareceu no clã demoníaco, se recusou a cumprir as medidas disciplinares do mundo superior e causou estragos no céu. O santo demoníaco é apoiado por um grupo poderoso, tornando impossível para o mundo superior suprimi-lo em um curto período de tempo, mas dada a herança da corte celestial do mundo superior, ele será contido em breve. Eles só precisam ser pacientes. Atualmente, o Palácio Divino, a corte celestial e a seita budista são as três principais facções do mundo superior, estando em pé de igualdade, seguidas pelas facções de segundo nível, como a raça Dragão, a raça Fênix, a raça do Corvo Dourado, a raça Killing e a raça Azura. Abaixo deles, existem algumas seitas misteriosas, como a seita Dao, a seita do Imortal Ancestral e assim por diante. Quanto à raça demoníaca, a sua era acabou há muito tempo. Até mesmo o Palácio Demoníaco é apenas uma facção de nível 2 no mundo superior. Admirado, Hanju perguntou se isso significa que os humanos podem se juntar à corte celestial depois de ascenderem. Zhang Guxin disse que só nos sonhos dele, porque quase todas as plataformas de ascensão no mundo superior conectam milhares no mundo mortal, e pessoas com pouco talento se juntam a seitas pequenas. Apenas uma pequena porção de pessoas tem a sorte de se juntar às maiores seitas do mundo superior. Mas, com o talento que Hanju tem, ele pode facilmente entrar em uma das três grandes seitas do mundo superior. Zhang Guxin olhou para ele e disse que, uma vez que ele ascender e escolher uma seita, será impossível trocar no futuro. Hanju perguntou qual seita Zhang Guxin acha que ele deve entrar, e ele respondeu que, como Hanju é um humano talentoso, deve entrar na seita da corte celestial ou no Palácio Divino. Hanju pergunta se Zhang Guxin já ouviu falar da verdade profunda do incomparável deus da guerra do Palácio Divino, o Imperador Divino. Zhang Guxin pergunta como um mortal como Hanju sabe da existência do Imperador Divino. Hanju, meio sem graça, inventa uma desculpa enquanto pensa que não pode contar que foi o sistema que lhe falou sobre o Imperador Divino. Ele pergunta a Zhang Guxin como está a relação do Imperador Divino com o Palácio Divino. Zhang Guxin diz que não tem certeza, mas provavelmente não está tão boa. Rumores dizem que o Imperador Divino faleceu devido a conflitos internos dentro do Palácio Divino. Com isso, Zhang Guxin diz a Hanju para ascender o mais breve possível. Assim, os inimigos não vão encontrar problemas com ele. Enquanto vai embora, Zhang Guxin diz que, assim que Hanju ascender, não deve se aventurar lá fora, antes de alcançar a grande unidade do céu imortal. Hanju agradece pelo aviso e fala que não vai se aventurar lá fora, mesmo se alcançar a grande unidade do céu imortal, até porque seu inimigo é o Pássaro Vermelho. Zhang Guxin aparece de repente e pergunta se ele acabou de dizer que seu inimigo é o Pássaro Vermelho. Fala que se for assim, é melhor ele desistir de ascender, acabar com sua base de
de cultivação e saltar para o ciclo de reencarnação. Isso deixou Hanju chocado e sem palavras. Zhang Guxin explica que o pássaro vermelho é uma besta divina da providência, que até mesmo a corte celestial, o palácio divino e a seita budista bajulam a sua raça. Então, se o pássaro vermelho causar algum problema por causa de alguém, as três grandes forças vão fingir que não viram nada, não importa o quão talentosa a pessoa seja. Tremendo, Hanju pergunta se não existe outro caminho além da reencarnação. Zhang Guxin fala que existe, mas é praticamente inviável. Ele explica que o Dao é vasto e todos os tipos de coisas existem, e que, de acordo com o que sabe, há um espírito de pedra que pode ajudar. Mesmo se o nível de cultivação for baixo, a pessoa poderá permanecer no reino imortal. Tais espíritos não são raros no mundo superior, pois imortais frequentemente confiam neles para descer ao mundo mortal. No entanto, é proibido imortais descerem ao mundo mortal, e se forem apanhados, serão castigados de acordo com as regras. Zhang Guxin fala que se Hanju conseguir achar um espírito de pedra, poderá cultivar e se tornar mais forte do que o pássaro vermelho antes de ascender. Zhang Guxin pensa que, infelizmente, é impossível obter um item desses, como o espírito de pedra, se a pessoa não tiver a fortuna do céu e da terra. Hanju fica encarando Zhang Guxin, que pergunta se está tudo bem. Hanju se pergunta se Zhang Guxin está falando sobre a pedra do céu, enquanto se lembra de Fang Liang. Diz para si mesmo que, se a pedra que ele tem é a mesma que Zhang Guxin está falando, então pode melhorar sua cultivação à vontade, sem preocupações. Zhang Guxin não entende nada do que ele está pensando, e Hanju não explica nada para ele, mas agradece pelos avisos e diz que vai visitar seu sênior de novo. Corta para as montanhas à noite, onde três pessoas estão falando com alguém através de uma bola de cristal. Um deles diz que Kyumo foi morto por um gênio da mansão imortal celestial. Fala que não apenas ele, mas todos que trabalhavam para a raça demoníaca foram severamente feridos. Até mesmo o demônio imperador faleceu. A pessoa na bola de cristal pergunta por que os três começaram a servir os demônios sem lhe informar. Os três ficam sem palavras, pensando que só fizeram isso porque a pessoa não tomou nenhuma decisão por muito tempo, e o clã demoníaco pagou eles muito bem. O cara costurado diz que não planeja brincar mais e que quer ascender como o Lorde Demônio. A garota o alerta que mesmo se ele ascender, não vai conseguir renascer devido ao seu nível de cultivação. O costurado fala que todo mundo sabe que quanto mais alta a cultivação antes de ascender, maiores as chances de a cultivação aumentar mais tarde, mas é um fim trágico continuar no mundo mortal. A pessoa na bola diz para ele não ser apressado, pois, no máximo em 50 anos, ele vai descer para o mundo mortal. E uma vez que ele destruir a mansão imortal celestial, o costurado vai poder ascender, e se eles estiverem dispostos a ajudá-lo a destruir a mansão imortal celestial, ele vai apresentá-los para uma seita superior em que poderão confiar. Manda eles guardarem bem esses três itens, e os três se ajoelham e dizem em uma só voz que darão o seu melhor. A pessoa na bola de cristal fala para eles não se preocuparem com o clã demoníaco, pois a corte celestial vai atacar em breve. Corta para 20 anos depois. Vemos a espada da compreensão do Dao, que foi expulsa da caverna porque Suki havia retornado, e já fazem 20 anos desde então. Ela está triste porque talvez seu mestre a tenha abandonado, mas de repente Hanju, seu mestre, a chama e ela sai correndo como um raio até Hanju. Ele fala que, a partir de agora, ela poderá entrar na caverna. Ela olha em volta e pergunta onde está Suki. Nos é mostrado que Suki está fazendo sua própria morada na caverna para ter seu próprio espaço pessoal para cultivar, sem falar que a energia espiritual é mais condensada ali. Hanju também fala para a espada da compreensão do Dao que é proibido perturbar Suki em sua cultivação, enquanto pensa que esse é o único método para reduzir seu infortúnio. Suki ficou bastante animado quando Hanju lhe deu um espaço pessoal só dele. Enquanto a espada da compreensão do Dao sai correndo da caverna, Hanju pensa que todos devem fazer o seu melhor, pois o tempo não espera por ninguém. Ele pega sua pedra e pensa que vai levar pelo menos 100 anos até ele conseguir romper além do reino Mayahana. Pegando sua pedra, meio pensativo, ele olha na tela do sistema que apareceu, mostrando várias informações. Uma delas sendo que o daoísta Ji Kong ascendeu e Ji Xianshen retornou. Hanju fica surpreso com todas essas notícias, mas o que mais lhe chama a atenção é que Fang Liang é incrível, pois recebeu 9 grandes encontros fortuitos em apenas 20 anos. Ele se pergunta se todos os filhos do céu e da terra são assim tão excepcionais, e com uma expressão estranha, pensa que quando esse pirralho voltar, ele já estará no reino Mayahana. Mas então, volta seu pensamento para seu companheiro daoísta Guan, que ascendeu para o reino Mayahana, e decide fazer uma batalha simulada com ele. Corta para um castelo, e é dito que depois da guerra do justo diabólico, a mansão imortal celestial perseguiu o justo diabólico como um tigre faminto persegue sua presa. Hoje em dia, os demônios têm medo até mesmo de se mostrar, fazendo com que os dias atuais sejam pacíficos. Graças à guerra, o justo diabólico percebeu que é muito fraco em poder
poder de combate, e muitas outras seitas começaram a promover seus gênios para atrair mais discípulos. Entre eles, Ji Xianshen é o gênio mais famoso, a ponto de ninguém conseguir se igualar a ele em termos de fama. No entanto, ele pensa que perdeu para o Imperador Demônio antes porque foi descuidado, mas agora que chegou ao reino Mayahana, tem certeza de que pode vencer o Imperador Demônio. Ele diz que essa é uma luta para se provar e ser o maior do mundo, sussurrando algumas palavras como: "Vamos ver quem será o maior do mundo." Mas é interrompido por Hanju, que lhe pergunta o que ele está sussurrando. Ji Xianshen se assusta e quase desembainha sua espada, enquanto pensa que nem conseguiu sentir a presença de Hanju. E todo vermelho, diz para si mesmo que talvez a morte do Imperador Demônio não tenha sido um acaso. Corta para algumas pessoas lutando. Ji Xianshen pergunta ao velhote como está seu poder místico. O velhote fala que está encantado com esse poder, dizendo que Ji Xianshen se tornou tão poderoso que se os mais velhos da seita atacarem ele de uma só vez, seria difícil pará-lo. Acrescenta que Ji Xianshen tem tudo o que é preciso para se tornar o maior do mundo, e se ele tomar a liderança da mansão imortal celestial, todos eles viverão dias de glória. Vemos o rosto assustado de Ji Xianshen. Tudo isso eram apenas memórias, e ele está de frente para Hanju, pronto para lutar. Ele diz que aprendeu um poder místico novo que o fez derrotar todos os anciãos da mansão imortal celestial, e que se ele derrotar Hanju agora, se tornará o maior do mundo. Hanju se pergunta se ele evoluiu só para isso, e diz para si mesmo que já viu o poder dele na simulação, que não é lá grande coisa. Então fala para si mesmo que tem que controlar seu poder porque, se ele derrotar Ji Xianshen aqui, vai ser muito problemático. Enquanto isso, Ji Xianshen pensa que por Hanju estar tão pensativo, significa que ele está com medo. Então pensa que deveria fazer seu confronto com Hanju ser público, assim a notícia de que ele derrotou Hanju vai se espalhar muito mais rápido. Esse é seu plano perfeito e infalível. Mas Hanju corta a onda dele, perguntando se Ji Xianshen vai voltar para pedir outro duelo se perder. Ele fica chocado e pergunta o que ele quer dizer com isso, dizendo que jamais vai perder depois de evoluir tanto. Com raiva, manda Hanju usar a habilidade que fez o Imperador Demônio capotar, mas com uma expressão indiferente, Hanju diz que é desnecessário, afinal Ji Xianshen ainda tem muitos anos para viver. Então, ele manda Ji Xianshen aproveitar mais um pouco. Ji Xianshen se aproxima de Hanju e pergunta se ele está com medo, dizendo que vão lutar não importa o que aconteça, e desaparece. Vemos o pé dele e ele diz que essa técnica é chamada de Grande Trovão Pagode Imóvel do Monarca Sábio, explicando que essa técnica pode defender e atacar ao mesmo tempo. Ele afirma que se Hanju conseguir quebrar essa técnica, não vai mais incomodá-lo. Com olhos assustadores, diz que ninguém na mansão imortal celestial foi capaz de quebrar essa técnica, e a ativa, liberando uma grande aura. Hanju diz para si mesmo que essa técnica não vai ser capaz de suportar o seu ataque, e levantando um dos dedos, se pergunta quanto de poder deve colocar no dedo para quebrar a técnica, e ao mesmo tempo, não capotar Ji Xianshen. 30%, ele decide, e utiliza 30% do poder no seu dedo. Animado, Ji Xianshen pergunta se essa foi a técnica que Hanju usou para derrotar o Imperador Demônio, enquanto Hanju pensa que 30% não vai ser o bastante, então aumenta o poder para 50%. A barreira começa a quebrar, Ji Xianshen começa a ficar preocupado, e ao olhar para Hanju, pergunta por que sua energia espiritual continua a aumentar. Diz para si mesmo que, se não conseguir bloquear esse ataque, com certeza vai falecer, mas ainda tem esperança, e diz que, como o gênio da mansão imortal celestial, não pode ser derrotado. Coberto de aura, Hanju pergunta se ele não vai ceder, então decide aumentar um pouco mais a energia espiritual para 80%. O chão começa a rachar e Ji Xianshen manda Hanju vir com tudo. Com energias por todo lado, Hanju fala que se Ji Xianshen falhar em bloquear o ataque, estará apenas cavando sua própria cova, mas Ji Xianshen não se importa e manda Hanju usar tudo o que tem. Vemos os olhos vermelhos de Hanju. Com apenas um dedo, ele ativa a aniquilação e aumenta sua energia espiritual para 99%. Mas uma mão de repente para o dedo de Hanju. É o próprio Ji Xianshen, que com um rosto meio afeminado, fala que esqueceu de desligar o fogão quando fervia a sopa, então precisa voltar rápido. Meio espantado, Hanju diz que fazer isso é perigoso e aconselha ele a voltar o mais rápido possível. Com isso, Ji Xianshen sai correndo e a batalha se encerra da maneira mais inesperada possível. Mas depois de um tempo, alguém aparece saudando Hanju. É o Daoíste Duku, que fala que veio aqui para se despedir, pois vai acender. Então, pede para Hanju lhe deixar ver Suki uma última vez antes de acender. Com uma expressão indiferente, Hanju nega e manda ele apenas acender. Mas Duku insiste e fala que só quer vê-lo uma última vez. Hanju tenta impedi-lo, pensando que só está fazendo isso para o bem de Duku. Mas depois de tanta insistência, vemos Suki
Suki espantado, depois de saber que seu senhor Dooku está prestes a ascender. Dooku fala que Suki é o único membro e esperança da seita domadora de demônios, já que ela foi destruída. Enquanto ele fala, Suki pensa para si mesmo que foi o mestre Hanju quem destruiu a seita domadora de demônios, mas decide não falar nada para Dooku para não causar problemas ao seu mestre Hanju, que está lá no fundo pensando que só queria o bem de Dooku, mas ele foi ingrato, então vai deixar ele fazer o que quiser. Depois de um tempo, vemos algumas garrafas. Suki e Dooku parecem estar bêbados, conversando sobre como a vida é curta, enquanto Hanju está encarregado da cozinha. Mais tarde, lá fora, Dooku está se despedindo de Hanju e Suki. Hanju pergunta se ele não está bêbado. Dooku nega, mas seu rosto diz outra coisa. Ele então sai andando, acenando para Hanju e Suki, e de repente um raio cai sobre ele. Hanju puxa Suki para irem embora, enquanto pensa que, como esperado, a cultivação de Dooku tornou-se terrível, porque ele acidentalmente evocou o ultra-raro trovão da tribulação dos 9 imperadores, mas lhe deseja boa sorte. 8 anos mais tarde, a tela do sistema aparece, e Hanju ainda está pensando que Dooku mereceu aquele raio por teimar em se encontrar com Suki. Outra tela do sistema informa que Zoufan ainda está vivo, para o espanto de Hanju, e que ele obteve um tesouro luminoso de grande unidade. Quanto a Murong Ki, Hanju vê que ele evoluiu bastante, e pensa em talvez lhe dar a tarefa de capotar o pássaro vermelho. Vemos Murong Ki com uma metralhadora nesse exato momento, mas corta para alguém chamando Hanju e dizendo que a árvore Fusang está se movendo de novo. No local, Hanju pergunta para a galinha se ela levou os outros para pescar às escondidas, ao que ela nega. Lá na árvore, vemos 2 pequenas galinhas brincando com uma chama lilás. De repente, elas se assustam, olham para as montanhas, Hanju e os outros também olham para lá, perguntando o que tem lá, quando de repente um grande estrondo, como se fosse um tremor de terra, acontece. Toda aquela área consegue sentir esse estrondo, até os discípulos de toda a seita pura de Jade. Uma garota pede para seu mestre olhar para o céu. Hanju pergunta se é o norte do Grande Yan, algo que não faz sentido porque o norte do Grande Yan está a 10.000 milhas de distância.